um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou, desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes, pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Soluçar de dor. Projeto Aláfia, 5ª edição, 2022. Vozes do Mandela. No início do ano letivo 2022, sob a orientação dos gestores do Colégio Estadual Nelson Mandela, nas pessoas da diretora professora Olívia Virgínia e do vice-diretor professor Júlio, o corpo docente e os alunos deram início aos trabalhos do processo de ensino-aprendizagem de construção do conhecimento, não apenas aquele que transmite a informação, mas aquele que provoca o aluno a ser também curioso e descobrir, a partir de seus próprios questionamentos, a realidade que os cerca. A professora Graças, professora da disciplina de Redação e LPLB, no intuito de promover uma reflexão macro sobre a realidade política, social, econômica e cultural,
convidou os estudantes a verem a realidade como seu objetivo de estudo e, neste processo de ensino-aprendizagem, a docente atuou como mediadora, facilitadora e articuladora do conhecimento, e seus alunos como pesquisadores dos problemas crônicos da sociedade brasileira, como o racismo estrutural, as desigualdades de gêneros e outras formas de opressão. Assim, a professora promoveu o acesso ao conhecimento sobre a condição social da população brasileira a partir de diferentes perspectivas, com ênfase na população negra brasileira, a fim de oferecer ao alunado referências e embasamentos teóricos que instrumentalizassem seus pensamentos, ideias e opiniões, para que eles sejam capazes de se posicionarem criticamente e entenderem que, como forma de compreensão da realidade e poderem atuar como protagonista das mudanças, é necessário se apropriar das vozes ancestrais e atuais. Nestes vídeos apresentados na combinação do projeto Aláfia, são resultados dos trabalhos desenvolvidos no decorrer do ano letivo de 2022, pautado em uma educação antirracista, voltada para uma formação cidadã, autônoma, crítica, ativa e participativa na transformação da sociedade. E vamos às vozes do Mandela. Esse livro é muito ruim. Você viu o que aconteceu comigo? Onde que você afastou? Eu só fui falar do livro, que o livro que ela tava lendo perto ela era bom. Desnecessário. Será que ela pensou alguma coisa? Se ela pensou, ela pensou errado. Nossa, aquelas pretas vieram falar comigo. Minha mãe é branca, meu pai é negro. Esses pretos não têm educação. O que tá acontecendo aqui? Essas pretas gordas. Sem sal, sem cultura, sem Eu quero de preta, você tem cabelo de pica-pau. Aí seu é lindo, o cabelo lindo. Acabada, esse cabelo todo vermelho que mal fica. Vai, Jojo Todinho. Vai, linda, vai. Vai se ver, Não me passa, não me passa roupa, não me passa roupa. Toque na minha amiga, coleguinha. Essas meninas negras. Por quê? Elas são negras, muito acima do peso. Não pode fazer isso, porque não é isso, é racismo. Mesmo assim. Mesmo assim, não. Não é porque você é branca que você é maioria que você deve julgar um preto só porque ele é minoria. Eu tava repensando nos nossos erros e a gente deveria pedir desculpas a elas, porque pensando bem, elas são a mesma coisa que a gente, né? Verdade, cor não importa. Isso, e elas têm sentimento e sentem a mesma coisa que a gente. Aí o que eu acho? Que a gente deveria ir nelas se acertar e pedir desculpa pelo que a gente fez. Aí é bem elas de novo procurar confusão. Graça de Joana. A gente queria pedir desculpas, porque realmente cor não importa e cor não define o que você é. Então a gente queria pedir desculpas pelo que a gente fez. Interessante a aula de história hoje, não é mesmo, pessoal? Verdade. Pois é, a forma que o racismo estava presente no passado é algo horrível de se pensar. Sim, e o pior é que ele ainda está presente hoje como estava antigamente. E, em verdade, uma coisa, meninas, é que está cada vez mais aumentando, não é verdade? Pelo contrário, gente, o racismo não existe mais. Na verdade, ele ainda existe, ele só foi diminuindo completamente. E vocês, o que acham? Será que o racismo ainda existe como antigamente? Que tal descobrirmos isso todos juntos? Oi, Mima! Tá fazendo o que aqui? Procurando livros sobre racismo. Mima, olha que livro bom! O livro de Lázaro Ramos. Olha que tema perfeito, Na Minha Pele, de Lázaro Ramos. Gente, muito bom. É verdade. Ó, se a gente ver aqui, olha que frase impactante que ele colocou. Da pele pra dentro, eu sou eu, da pele pra fora, fica o mundo externo. Gente, que top! Gostou? Ou só foi eu que gostei? Gostei, muito bom mesmo. E você escolheu qual livro? Estava dando uma olhada nesse aqui, ó. Cidadania, um projeto em construção. Minoria, justiça e direitos. Quero ler esse aí também. Bora ler? Vamos. Então vamos.
tesouros que a gente deixou assim, não é mesmo? Verdade, eu achei esse aqui, a chamada Pepetela. Se o passado não tivesse asas. Eu achei ele muito interessante, porque fala sobre as pessoas na favela, como elas vivem e por que elas têm essa vida. Eu achei esses dois livros muito bem interessantes. O Menono, Nelson Mandela, foi o primeiro que eu achei. Ele fala um pouco sobre a história de Nelson Mandela e fala aqui sobre vários momentos da vida dele. E também achei aqui Negritude, Cinema e Educação, Caminhos para a Implementação da Lei 10.639 de 2003, que aqui vem falando sobre o lugar dos negros. Ai, que legal. Vamos estudar mais um pouquinho sobre esses assuntos para completar a pesquisa? Sim, com certeza. Bora? Ó, vou aqui terminar, né, de dar os últimos retoques para ficar mais bonito. Mas, meninas, pelo que eu estou aqui percebendo, gente, que trabalho ótimo, viu? Se a gente analisar aqui o que a gente fez, todos os nossos esforços, a gente pegou algumas partes principais para trazer na nossa vida, porque racismo, a gente já nasceu com ele aí. E nisso, a gente vê que quanto mais a gente aprendemos, a gente não faz parte daquele povo, né, racista. Gente, eu achei isso o máximo. Perfeito. Sim, parece que a gente realmente encontrou a resposta para o que a gente estava procurando. Com certeza. O racismo ainda existe, né? E o legal é que hoje existem leis e direitos que nos ajudam a entender a igualdade racial, né? E que passa a gente aprender mais sobre isso, né? E essa lei, ela só mudou com ali o passar do tempo, né? Com o tempo ali foi mudando. Eu acho isso bem interessante. A Lei 7.716, de 5 de janeiro de 1889, conhecida como a Lei do Racismo, né? De acordo com a pesquisa aqui. Sim, pelo que a gente viu, ela pune todo tipo de discriminação ou preconceito, seja de origem, raça, sexo, cor, idade, entre várias outras coisas. E também não são essas leis, mas também pessoas, grupos, né, que apoiam o combate ao racismo. E aqui somos nós o grupo que estamos combatendo e aprendendo a não cometer esses erros igual essas pessoas que fazem. Exato, e tem também pessoas famosas que fazem isso. Por exemplo, Nelson Mandela, Jerry Krause, Black and So Beautiful e esses diversos outros né, que deram a sua energia e tempo nessa causa e luta, né? Pois é, meninas, eu estava errada. O racismo ainda existe. E olha, eu vou te dizer, esse trabalho foi muito bom pra mim porque reconstruiu o meu visão para as coisas mais amplas. E até isso eu posso te dizer, eu fui algumas vezes racista, não por conta da minha cor, por ser influenciada por essas pessoas também que fizeram errado. E hoje eu posso te dizer que eu me tornei uma pessoa melhor. Exatamente. Também é muito importante que cada um de nós faça a nossa parte, né? Porque não basta só a gente falar, a gente também tem que agir, tem que fazer algo para que isso aos poucos mude, né? A intensidade do racismo vá diminuindo. Ficou claro para todas nós que a educação antirracista deve estar em nossas mentes, né? Mas não apenas entre nós quatro, mas sim para todo mundo. Sejam crianças, adolescentes, adultos, idosos, todos nós devemos saber, né? Porque esses pensamentos não saem da nossa cabeça da noite para o dia. Eles levam tempo. E se nós começarmos agora a incutir na mente das pessoas as ideias antirracistas, a gente vai ensiná-las, educá-las, a elas enxergarem que todos nós somos humanos, somos pessoas e somos todos iguais e precisamos e necessitamos de respeitar uns aos outros. Sim, o racismo ainda existe. Isso é um fato. Mas aos poucos a gente pode se esforçar para mudar isso, assim como muitos já se esforçam para combatê-lo. Cada um de nós pode fazer a nossa parte para ter um mundo melhor e mais igualitário. Poxa, gente, realmente foi muito bom. Nós aprendemos a fundo, né, um pouco mais sobre o racismo e como podemos ser antirracistas. E vimos que vidas, né, negras importam, não só aqui no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Menina, ó a Mima que falou. É o livro de Lázaro Ramos, Na Minha Pele. Peraí, cara. Nossa, gente, como o nosso trabalho agora ficou lindo. Stand up, take my people with me. Together we are gonna
Olá, bom dia. Eu me chamo Jennifer Magalhães, a minha turma é o primeiro B e hoje eu vou falar sobre a educação antirracista. Bom, primeiro é preciso fisgar a atenção dos estudantes, oferecendo o conhecimento da riqueza para o reconhecimento da cultura e história dos povos afro-brasileiros. Olá, bom dia. Meu nome é Luiz Gustavo, do primeiro ano B, e hoje eu vou falar sobre educação antirracista. Há conhecimentos a serem explorados e é preciso conhecer nossas ancestralidades, lutas, crenças, territórios e identidade, vinculadas a serem reconhecidos, compreendidos e assim respeitados. Olá, bom dia. Meu nome é Ticielen, eu sou do primeiro B e hoje eu vou falar um pouco sobre a educação antirracista. Bom, as escolas e professores têm que ensinar o reconhecimento da diversidade cultural no Brasil e o ensino pedagógico deve ser neutralizado nas escolas. Olá, bom dia. Meu nome é Ana Beatriz, sou aluna do primeiro B e hoje a gente vai falar sobre a educação antirracista. Para desconstruir o racismo e preconceito, é importante os professores sugerir atividades favorecedoras ao entendimento e construção de conceito pelos alunos. Para melhorar o aprendizado, os professores podem ouvir as opiniões e o entendimento dos alunos sobre as temáticas. Esse é um processo necessário para desencadear os interesses dos alunos acerca desse assunto. Bom dia, professora. Eu me chamo Jennifer Magalhães e hoje vou entrevistar a senhora acerca da temática sobre educação antirracista. Bom, de que forma a educação antirracista pode mudar o nosso futuro? Bem, eu acho que quando a gente pensa sobre a formação do nosso país, da sociedade brasileira, que é uma sociedade que se organizou a partir do racismo, a partir da escravidão, a partir da exploração da população negra, é essencial que a gente discuta como é que se constrói uma outra sociedade que seja livre, né, dessas formas de discriminação, dessa hierarquia social. Então, a educação antirracista ela é um caminho, né, que ela precisa ser percorrido para a construção de uma outra sociedade, né? Bom, e o que a senhora acha da importância da educação antirracista nas universidades? Bom, como a educação antirracista ela precisa estar, né, em todos os âmbitos da sociedade, todos os espaços educativos, com a universidade não seria diferente, né? É a universidade que forma os profissionais, que forma os educadores, que forma os engenheiros, os médicos, que são pessoas que vão lidar com o mundo, né? E vão lidar com essa sociedade que ela é diversa racialmente. Então, precisa ser uma educação antirracista para que essas pessoas também sejam antirracistas e tenham posturas de enfrentamento ao racismo mesmo. Muito obrigada. Olá, professora. Bom dia. Eu me chamo Ticielen Moura. Eu sou aluna do Colégio Estadual Nelson Mandela. E desde já te agradeço por poder gravar esse vídeo com a gente. E a pergunta que eu tenho para fazer para a senhora é: como a educação antirracista motiva as mulheres e meninas a assumirem sua verdadeira identidade? Bom dia, Ticiele. Agradeço o convite. Eu sou Winnie Litieri, professora de educação antirracista aqui, né, no Nelson Mandela, especificamente da disciplina Literatura Afro-Brasileira. Compreendo que a educação antirracista é importante porque é a partir do conhecimento que a gente começa a se libertar. Então, de que maneira ela pode nos auxiliar? A gente conhecendo sobre os nossos, estudando sobre os nossos, lendo sobre os nossos, a gente consegue se libertar dessas amarras sociais que vêm nos prendendo, né? Fazendo com que a gente não perceba e não assuma a nossa negritude. Então, eu percebo que essa educação ela é de suma importância nesse sentido. E esse processo de constituição identitária ela é feita dessa forma. Não é só algo individual, ele é algo coletivo. Então, se é algo coletivo, a educação ela faz parte dessa coletividade, então ela precisa ser potencializada nesse sentido, para que essas identidades negras elas possam ser expostas e assumidas.
O antirracismo é uma forma de ação contra o ódio, o preconceito racial e o racismo sistemático e a opressão estrutural de grupos marginalizados racialmente e eticamente. O antirracismo geralmente é estruturado em torno dos esforços conscientes e ações liberadas para fornecer oportunidades efetivadas para todas as pessoas em um nível individual e sistemático. Vai. O que é educação antirracista? É aquele combate, expressão racista tanto na escola quanto no ambiente. Cada criança e adolescente tem um direito de qualidade inclusiva, de acordo com a sua identidade histórica e cultural. Por isso, cada setor do Estado e sociedade, assim como cada cidadão e cidadã, são necessários para assegurar a inclusão econômica de todos os grupos sociais para o desenvolvimento do país. Isso será possível se conseguirmos formar algo comum a muitas pessoas de uma educação. É um país ainda marcado pela racismo racial e de gênero, em que desenvolver uma educação antirracista é fundamental para que a justiça e sociedade caminhem juntos. A saber, sem tocar na questão carcerária e focando apenas na área educacional. Enquanto 74% dos jovens brancos concluíram o ensino médio com 19 anos. E esse é a realidade para apenas 53,9% dos negros e 57,8% dos pardos. O que afeta as crianças e adolescentes negros da escola. Das escolas, isso significa, em primeiro lugar, reconhecer que o racismo existe nesse espaço. Isso porque elas são imunes e segmentos da sociedade. Elas são constituídas e construídas pelas mesmas pessoas que circulam na sociedade. Depois é preciso olhar para as relações que acontecem nesse espaço, investindo em toda e qualquer fala ou atitude racista. Nesse requisito, vale atenção à confusão do racismo com o orgulho. Enquanto o primeiro é estrutural, principalmente nos estudantes negros, diga a respeito à crença violenta de que existem raças superiores e todo um conjunto de características que definem e acompanham o bullying pode afetar a todos e caracterizar exclusivamente nas relações interpessoais. Tipo assim, existe bullying na escola. Tipo, eu tenho minha cor assim, meio clarinha, eu ando com a pessoa mais serena do que eu, tipo uma pessoa branca. Aí, tipo, eu vou julgar porque ela é branca, jamais eu vou julgar porque ela é branca. Porque eu acho que todos somos iguais, todo mundo tem que respeitar as suas cores e raças e religiões, por mais que sejam diferentes das outras. A educação antirracista passa por um projeto político e pedagógico, garantir que pessoas negras ocupem os espaços de tomada de decisões na escola e trazer representações do movimento negro. Só pela educação será possível superar os problemas da sociedade brasileira, como o racismo estrutural e desigualdade de gênero e outras formas de opressão. E nas escolas, crianças e adolescentes produzem os primeiros aprendizados básicos sobre a vida. Também lá, dentro dos montantes escolares, é onde experienciam situações de preconceito e violência, principalmente dos estudantes negros. Ela afasta os alunos do ensino antirracista, colocado na lei 10.689, artigo 3, que torna obrigatório o ensino de história e cultura estrutural. Como podemos ver, a gente fez o esboço aqui dizendo: enquanto houver racismo, não haverá democracia. Por causa que, se a gente ter muitas pessoas com pensamento racista, não teremos a democracia no nosso país. E aqui estamos também dizendo aqui para cada criança uma infância sem racismo. E também dizer que as crianças negras são as que mais passam pelo racismo estrutural nas escolas, nas creches, nas ruas e pronto. E aqui também podemos dizer sobre as vidas negras e pouco, porque a vida negra importa como toda a vida de todo mundo. Só que a gente deve aprender e devemos respeitar
lutar por apoio de cada um. Todos em busca de um futuro melhor. O que é educação antirracista? Ensino antirracista é um importante mecanismo para enfrentar o racismo estrutural, a exclusão das histórias de trabalho infantil. Só pela educação será possível superar problemas crônicos da sociedade brasileira, como o racismo estrutural, desigualdade e desigualdade de gênero, e outras formas de expressão. E na escola, onde crianças e adolescentes constroem seus primeiros aprendizados sobre as expectativas de outras pessoas, fazendo descobertas sobre a vida. Também lá dentro dos portões escolares é onde experienciam situações de preconceitos e violência, principalmente para as crianças negras. Se a escola não estabelece um ambiente seguro, integre a valorização, as diferenças e a paz dos alunos, o ensino antirracista da pauta da Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana brasileira. É um dos mecanismos importantes para corrigir esse cenário e mudar a forma de educar. Ensinar sobre a história africana e afro-brasileira é falar sobre esses jovens sobre uma existência, um fundamento, desde cedo tratar-se de uma contribuição negra sobre a cultura e a literatura. Esses jovens passam pela referência, sentem-se parte da escola inseridos naquela realidade. Muitos jovens abandonam a escola por não se sentirem parte do espaço escolar, acolhidos e não se verem representados nos conteúdos. Ao pensar a educação pela perspectiva do enfrentamento do racismo estrutural, a escola ajuda na valorização da identidade e das trajetórias das pessoas negras que pisam seu chão. Uma educação antirracista compreende que vivemos em uma sociedade onde desde muito cedo todas as crianças negras e brancas fazem impulso de racismo. Desde muito pequenininhas, as crianças negras aprendem que têm uma cor, as crianças brancas, por outro lado, crescem num ambiente que percebem que a cor não é tratada, mas acreditam numa suposta superioridade. Isso precisa ser enfrentado, diz Waldete Christian, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e consultora em Educação e Relações Raciais no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdades. Bom, galera, dando continuidade à apresentação do trabalho, eu estou aqui com um estudante da UFPA que se chama Felipe, ele tem 18 anos e está cursando nutrição, né? Eu queria perguntar para ele, né, para você, o que é uma educação antirracista, na sua opinião? Bom, então, para mim, uma educação antirracista seria uma educação que se empenha em combater tanto o racismo quanto as demais práticas discriminatórias. A gente vê, né, todos os dias acompanhando, né, pela internet, pelo rádio, pela televisão, pessoas que relatam que estão sofrendo racismo. A gente vê, né, casos de jogadores famosos que sofreram racismo, foram chamados de macaco, entre outras situações. Então, para mim, uma educação antirracista seria uma educação que se empenha tanto em combater o racismo que já está vigente, né, que acontece todos os dias, quanto prevenir, para que não venha acontecer no futuro, ou seja, ensinar adequadamente as crianças como devem tratar uns aos outros, entendeu? Então, para mim, isso seria uma educação antirracista. Verdade, só foram para os fatos, né? Qual o conceito do racismo? O racismo é uma forma de discriminação que leva em conta a etnia como fundamento de práticas que culminam em desvantagens ou privilégios para o indivíduo, a depender do grupo a qual pertença. Pode ser relacionado à cor ou qualquer característica física de uma pessoa. Em outras palavras, o racismo é uma forma de preconceito contra grupos minoritários que trazem consequências como menos oportunidades no mercado de trabalho, com menor expectativa de vida, mais pobreza, desigualdade social, acesso reduzido à educação, mais violência ao longo da vida, e entre outros. Assim, as vítimas de racismo não têm os mesmos privilégios do que os outros grupos de pessoas na sociedade. No caso, as pessoas brancas, caucasionais, por exemplo, tendem a estar em vantagens quando o assunto envolve a obtenção de mais oportunidades ao longo da vida. Bom dia, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre um trabalho aqui sobre o racismo. Meu amigo Ricardo aqui vai começar. Você já ouviu falar em educação antirracista? Mais do que um deles, ela propõe uma mudança de percepção de lógica de postura nos ambientes de ensino, de modo a tornar mais aconselhadores, diversos, justos
uma realidade na sociedade brasileira e uma cópia dos problemas das quais nomeamos ou estruturais. Elas estão presentes em todas as instituições sociais, inclusive na escola. Dessa maneira, muitas crianças e adolescentes negros vivenciam situações de preconceito, discriminação e violência no interior dos espaços escolares. Por outro lado, o mais poderoso instrumento que temos para combater o racismo e outras formas de opressão é a educação. A educação antirracista é uma prática que envolve uma transformação nos modos de pensar, agir e principalmente de se relacionar com a diferença. Por isso, gestores, escolas e educadores, familiares e demais envolvidos no processo formativo do cidadão do futuro devem assumir um compromisso, sempre renovando, de praticar e promover dentro e fora da escola. Sobre o que é, qual a importância e como fomentar a educação antirracista nos estabelecimentos de ensino, então, continua a leitura do perfil. O racismo no Brasil é entendido como um problema estrutural e crônico, isto é, permeia de maneira profunda toda a esfera de sociedade. A consequência disso é nossa instituição, estão permanente, reconfigurada, reproduzindo a violência, bem como gerando pensamentos práticos individuais, nunca é possível a discriminação racial. Em outras palavras, quando se fala em racismo estrutural, busca-se dizer que ele não está propriamente no sujeito, mas sim nas estruturas que dão base em ele, as relações que travamos uns com os outros entre espaços livres, formas de valores de uma sociedade. A escola aparece em posições de destaque. A lei 10.696 representou um grande avanço no que diz respeito ao fomento de uma educação antirracista. Isso porque ele instituiu um ensino obrigatório, a história, a cultura afro-brasileira, a participação dos negros na. No entanto, a educação antirracista vai muito além do que existe. A lei diz ela nos reivindica não só a alteração dos currículos, principalmente da transformação significada do discurso lógico, preparação da educação e a reação das pessoas negras aos demais grupos. Minoria, não podemos esquecer que a escola é um espaço de conhecimento, mas também de socialização, que desperta a expressão e outras palavras depois da família, pela situação mais importante que diz respeito à construção realizada. Desse modo assim, como ela pode colaborar com a perpetuação do racismo e de outras formas de opressão, também pode agir no sentido inverso, ou seja, contribuir com a destruição de preconceitos e de divisões distorcidas a respeito dos grupos sociais minotórios e suas culturas. A importância de uma educação antirracista reside na desnaturalização do racismo nas mentes e nos comportamentos dos sujeitos, bem como o conhecimento da contribuição dos diversos povos na construção da sociedade e construir a cultura brasileira. Somada a isso, a prática propícia o sentimento e pertencimento da comunidade negra em relação ao ambiente escolar acadêmico. Mais do que isso, ela oferece instrumentos para a formação de cidadãos mais respeitosos com o outro, conscientes de seu papel e comprometidos com a construção do Brasil mais justo, diverso e igualitário. É isso aí, pessoal. A gente vai falar sobre a educação antirracista aqui no Brasil e a gente passa um pouquinho do nosso para vocês. E é isso aí. Oi, meu nome é Isabela Vitória e estudo no Colégio Estadual Nelson Mandela e atualmente estou no primeiro ano do ensino médio, da turma B. Oi, meu nome é Ana Clara, eu estudo no Colégio Estadual Nelson Mandela e atualmente estou no primeiro ensino médio, da turma B. Oi, meu nome é Beatriz Matos, estudo no Colégio Estadual Nelson Mandela e atualmente estou na turma primeiro B. Hoje vamos falar sobre Castro Alves e sobre o poema dele, Navio Negreiro. Este trabalho pretende analisar comparativamente a representação do negro na poesia de Castro Alves e de mostrar como de objeto passa o afro-brasileiro a sujeito.
Portanto, tomamos como parâmetros 3 elementos: a consciência poética criadora, o ponto de vista de analisação, os valores vinculados pelo discurso poético. Também temos como objetivo demonstrar que os textos do poeta paulista, por um lado, têm uma voz a favor do negro. Também acabam por representá-lo de maneira estereotipada, limitada por ser vista de fora. Nos dias atuais, muitos autores vêm debatendo a questão do racismo. Entretanto, a questão racial ainda é pouco discutida dentro da comunidade. Por isso, escolhemos o tema Castro Alves e o Rafa Negreiro. Ele pertence à terceira fase do romantismo brasileiro e defende o abolicionismo ao condenar a escravidão. Os navios negreiros realizavam transporte para outros países de pessoas escravizadas na África. O Navio Negreiro de Castro Alves é um longo poema abolicionista escrito pelo autor em 1868. A história dos navios negreiros é uma das mais comoventes. Homens e mulheres e crianças eram transportadas e amontoadas em compartimentos minúsculos dos navios, escuros e sem nenhum cuidado à higiene. Conviviam no mesmo local a fome, a sede, as doenças, a sujeira, os agonizantes e os mortos. De acordo com as nossas pesquisas, as violências decorrentes do racismo afetam o processo de aprendizagem de crianças e muitas das vezes provocam seu afastamento do ambiente escolar. O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, IBGE, indica que pretos e pardos representavam 50,2% da população brasileira em 2019, e mesmo com uma grande proporção de pessoas negras no país, nada é capaz de frear o sistema racista. Finalmente precisamos discutir como os textos do poeta paulista, a partir de um discurso de dentro, declaram a experiência negra e edificam a afirmação sobre a realidade da dor dos afro-brasileiros antes mesmo de serem afro-brasileiros, que o racismo vem os perseguindo desde sua origem. Boa tarde, turma. Eu sou Franklin e hoje a gente veio falar aqui sobre a importância da educação antirracista. O que seria exatamente a educação antirracista? Primeiramente, a escola ela tem que estabelecer uma educação que visa o combate racista por meio de ensinamento da história, por exemplo, você ensina a importância de cotas e por assim vai. Então a educação antirracista é principalmente isso, é essa educação visando ensinar as pessoas, ensinar as crianças, etc., a importância e como o racismo afetou a nossa sociedade. Porque hoje existe o racismo, porque hoje existe o racismo estrutural. E é por isso que a educação antirracista é algo tão importante assim. Mas como você faz exatamente essa educação antirracista? Como eu falei anteriormente, você ensina para os seus alunos, você ensina para as pessoas como foi a real história por trás, sabe? Porque, por exemplo, Pedro Álvares Cabral, ele não chegou aqui no Brasil, ele praticamente invadiu, ele tomou uma cultura, ele matou, ele doutrinou, sabe? Ele escravizou pessoas nesse meio todo. Então você tem que ensinar realmente a verdadeira história por trás disso. E é isso que a educação antirracista ela é. E é isso e obrigado. Qual a importância de se debater sobre racismo? A promoção de um debate acerca do racismo rende a capacidade do entendimento do mesmo. Portanto, os alunos terão a consciência do porquê, de forma estrutural e social. Seus colegas negros e até os próprios são tratados de forma inferior perante a sociedade. Bom, até esse ponto, a gente já falou sobre o que é a educação antirracista, a gente já comentou também qual que é a importância de se debater sobre o racismo na escola e por assim vai. Mas o que exatamente é o racismo? E isso eu vou explicar nesse exato momento. O racismo, ele é uma forma de preconceito e discriminação que tem como fundamento a etnia de uma pessoa, que pode ser relacionada também às características marcantes daquela etnia. De forma resumida, o racismo também é um preconceito contra grupos minoritários, que advém de séculos e séculos de escravidão, de ódio e que resulta em desigualdade social.
Bom, agora eu vou falar sobre a importância e citar e debater sobre grandes figuras históricas na luta contra o racismo. Gente, se eu estiver olhando muito para esse lado aqui, é porque meu bloco de notas está bem ali. Então, para eu não esquecer, né, eu peguei e deixei ali, mas bora para o que interessa. Tendo consciência das grandes figuras históricas, os alunos tomam ciência dos seus efeitos de conquista e aprendem que, mesmo sendo trabalhoso e árduo, lutar pelos seus direitos é sempre o certo a se fazer. E a gente consegue se inspirar através de grandes figuras, como o Martin Luther King. Não sei se eu me expressei certo, mas eu acho que vocês entenderam. E sobre o Nelson Mandela. Olá pessoal, somos alunos do Colégio Estadual Nelson Mandela. Hoje viemos falar um pouco sobre a importância da educação antirracista. O racismo é um mal que infelizmente afeta nossas relações sociais. Racismo é preconceito e exclusão social baseado na cor da pele. O racismo no Brasil não está funcionando de forma encoberta, mas ostensiva, principalmente pelos aspectos estruturais e institucionais. As oportunidades no mercado de trabalho, a distribuição de renda, os percentuais da população, carceraria e as condições desiguais de moradia apenas reforçam isso. O antirracismo é realizada por meio da implementação de estratégias que aumentam a compreensão dos alunos sobre temas relacionados ao racismo, em vez de respondê-los ou minimizar o impacto do tema na sociedade. E também acontece por meio da valorização e elevação da cultura negra e outras tradições, permitindo assim nos conhecer mais sobre nossas raízes, honras e diferenças. A educação será possível superar problemas únicos da sociedade brasileira, como racismo estrutural, desigualdade de gêneros e outras formas de opressão. É na escola onde as crianças e adolescentes constroem os primeiros aprendizados, fazem descobertas sobre a vida. É também lá dentro do importante falar, onde infelizmente pessoas sofrem situações de preconceito e violência. Se a escola não fizer seu trabalho, que é um ambiente seguro, onde integre e valorize as diferenças, infelizmente as pessoas vão continuar sofrendo racismo e isso é consequência. A educação antirracista obrigatória, pautada no artigo 1639, do artigo 3, torna obrigatório que ensine sobre a cultura e a história africana e afro-brasileira, assim ajudando a combater o racismo, ensinando a pessoa. O motivo disso é que a melhor forma de combater o preconceito é com educação. O preconceito formado por duas palavras, previamente, e conceito. Praticamente se trata de conceitualizar, ou seja, generalizar um grupo, raça, sexualidade, essas coisas, mesmo sem realmente a conhecer. Com a educação antirracista, as pessoas podem entender a história, o sofrimento, tudo que as pessoas negras passaram, o que Martin Luther King passou durante o apartheid da África, no sul, onde várias pessoas negras sofreram, morreram, lutaram. Somos a favor dos ensinamentos antirracistas. 3, 2, 1, gravando. Bom dia, turma. A nossa apresentação hoje é sobre educação antirracista. A educação é o principal mecanismo de combate ao racismo. A partir dela é possível atuar tanto na conscientização acerca dos danos que a prática provoca, quanto no compartilhamento de saberes, culturas e histórias dos povos africanos e indígenas. Qual a importância da educação antirracista na escola? Se a escola não estabelece um ambiente seguro que integre e valorize as diferenças, ela afasta os alunos. O ensino antirracista, pautado na Lei 10.639/02, que torna obrigatório o ensino de histórias da cultura africana e afro-brasileira, é um dos mecanismos importantíssimos para corrigir esse cenário e mudar a forma de educar. Qual a importância de se discutir sobre o racismo? A promoção do debate acerca a questão racial e atribui uma nova qualidade à prática profissional. Possibiliza uma clareza teórica e política acerca de realidade nacional historicamente construída em seus
rebatimento na condição de vida e nas expressões da questão social que assola a população negra. Mas o que exatamente é racismo? Racismo é uma forma de discriminação que leva em conta a etnia como fundamento da prática que culminam em desvantagens ou privilégios para o indivíduo. A depender de qual grupo ele pertence, pode ser relacionado à cor ou qualquer característica física da pessoa. Em outras palavras, o racismo é uma forma de preconceito contra grupos minoritários que traz a consequência como menos oportunidade de emprego no mercado de trabalho, menos expectativa de vida, mais pobreza e desigualdade social, acesso reduzido à educação, mais violência ao longo da vida, entre outros assim. As vítimas do racismo não têm os mesmos privilégios do que os outros grupos da sociedade, no caso, as pessoas brancas, caucasianas, por exemplo. Tendem a estar em vantagem quando o assunto envolve a obtenção de mais oportunidades ao longo da vida. Essas estatísticas só podem ser mudadas a partir não só da implementação de leis mais duras contra o racismo, mas também como engajamento da população no assunto. E como conseguir esse envolvimento? Por meio da educação, é claro. Transformações educacionais fazem verdadeiras maravilhas em toda a sociedade, com o desenvolvimento de gerações mais conscientes e menos preconceituosas. Assim, podemos caminhar rumo à construção de uma sociedade mais justa para todos. A educação antirracista acontece a partir da implementação de estratégias que melhorem a compreensão dos estudantes sobre temas relacionados ao racismo, em vez de escondê-las ou minimizar o efeito desse problema na sociedade. Acontece também por meio da valorização e exaltação da cultura negra e de outras tradições, permitindo que possamos conhecer mais sobre as nossas raízes e respeitar a diferença. E assim, turma, a gente termina a nossa apresentação sobre educação antirracista. De acordo com pesquisas, observa-se que as mulheres negras ganham em média 26,98% a menos do que os homens brancos. Vale notar que as mulheres brancas também registraram remunerações inferiores aos homens brancos, em menos 20,42%. Em outro estudo, constata-se que as mulheres negras que tinham ensino superior apresentaram um salário maior do que as que possuíam menos que ensino médio, em 33,25%. Já entre os homens brancos, esse percentual foi de 49,32%, ou seja, as mulheres negras apresentaram menores retornos por ter ensino superior. De acordo com o IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, no Brasil, 21% das mulheres negras são empregadas domésticas e apenas 23% delas têm carteira de trabalho assinada, contra 12,5% das mulheres brancas que são empregadas domésticas, sendo que 30% delas têm registro em carteira de trabalho. As mulheres negras são mais de 41 milhões de pessoas, o que representa 23,4% do total da população brasileira. São essas que sofrem o fenômeno da dupla discriminação, ou seja, estão sujeitas a múltiplas formas de discriminação racial, o racismo e sexismo. No Brasil, o racismo é um fenômeno facilmente expresso em números. Pretos e pardos representam 56% da população. Mesmo assim, são minoria nos espaços de decisão. Ocupam pouco mais de 29% dos cargos de gerência nas empresas brasileiras. Entre os mais pobres, os negros são muitos. Dentre os 10% dos brasileiros com menor renda familiar mensal, 75% são negros. Entre os que morrem, eles são maioria. Uma pessoa negra tem 2,7 vezes mais chances de ser vítima de homicídio que uma pessoa branca. Em 20 de novembro é comemorado o Dia Nacional da Consciência Negra. A data, instituída oficialmente pela Lei nº 12.519, de 2011, faz referência à morte de Zumbi, último líder do Quilombo dos Palmares. Embora o dia seja marcado por importantes pautas do movimento negro, a discussão sobre uma sociedade antirracista é um tema que deve ser abordado durante todo o ano. A educação antirracista é um importante mecanismo para enfrentar o racismo estrutural, exclusão escolar, o trabalho infantil, mudar a forma de educar
e para a construção de uma sociedade mais equitativa e menos violenta. Ela está pautada na Lei 10.639 de 2003, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira. Hoje vamos falar sobre educação antirracista. O ensino antirracista pautado na Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, é um dos mecanismos importantes para corrigir esse cenário e mudar a sua forma de educar. Ensinar sobre a história africana, afro-brasileira e falar sobre esses jovens, sobre a sua... E qual é o objetivo do projeto de lei Educação Antirracista? A educação antirracista é essencial para a construção de uma sociedade mais equitativa e menos violenta. Bem, como podemos combater a exclusão escolar, garantir o direito à educação e o desenvolvimento integral de todas e todos os estudantes, visto que 76% das vítimas de homicídio no Brasil são negras. E quase metade dos homens negros de 19 a 24 anos não concluíram o ensino médio. No subúrbio de Salvador, mais especificamente em Periperi, tem uma escola chamada Nelson Mandela. E o porquê dessa escola se chama Nelson Mandela? Aprovado pela comunidade, Mandela, nascido em 1918, foi ativista e político na África do Sul. Em 1952, liderou a campanha de desobediência civil ao apartheid. Qual a conclusão sobre Nelson Mandela? Sobre Nelson Mandela, podemos concluir que o figura política fundamental no processo de descolonização da África, tendo sido um dos fundadores da ANC, Congresso Nacional Africano, na sigla em inglês, partido que não só foi fundamental no fim do apartheid, como no fim da colonização em Angola e Moçambique. E esse foi o assunto sobre educação antirracista. Tenham um bom dia. Hoje falaremos sobre a educação antirracista. O nosso grupo é composto por eu, Luan Souza, Rafaela Bastos, Ana Rafaela e Débora Vitória. A importância de uma educação antirracista reside na desnaturalização do racismo nas mentes e nos comportamentos dos sujeitos, bem como nos conhecimentos da construção dos diversos povos, da sociedade e cultura brasileira. Atingiu um potencial de 549 de representatividade negra do povo, docente, discente e diretivo das escolas. Circula-se com o território, o movimento negro e da sociedade civil para continuar a trazer debates relevantes para desconstruir comportamento perpetuado pelas escolas deveriam trabalhar com seus alunos sobre o racismo, assim como o Colégio Nelson Mandela está trabalhando com seus alunos neste ano de 2022 sobre esse tema. O Nelson tem utilizado atitudes mais inclusivas. Destacam-se debates, brincadeiras, contação de histórias e o reconhecimento de situações discriminatórias. Eduarda e Nalanda. O ensino antirracista pautado na Lei 10.639/03, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira,
é um dos mecanismos importantes para corrigir esse cenário e mudar a forma de educar. Ensinar sobre a história africana e afro-brasileira é falar para esses jovens sobre uma existência. É importante que práticas e gestos racistas sejam grandes e pequenos, possam ser observados e tratados com seriedade merecida, dentro do ambiente escolar. Isso só será possível caso o professor tenha sensibilidade e esteja familiarizado com o tema. O papel do professor na educação antirracista é tentar instruir sujeitos sobre relações raciais, não para que individualizem a questão, mas para que consigam perceber o quanto o racismo faz parte de nossa estrutura social e também a capacidade crítica para se colocar contra esse sistema. O antirracismo é uma forma de ação contra o ódio, preconceito racial, racismo sistêmico e a opressão estrutural de grupos marginalizados racialmente e eticamente. O Dia Internacional contra a Discriminação Racial é celebrado anualmente em 21 de março. Esta é uma importante data que reforça a luta contra o preconceito racial em todo o mundo. O racismo transforma a sociedade como um todo em uma sociedade injusta. Uma sociedade, para ser verdadeiramente democrática, tem que garantir o avanço e a liberdade e a felicidade de todos os cidadãos. O canto do negro veio lá do alto, é belo como a íris dos olhos de Deus, que no repique, no batuque, no choque do aço. Bora, começa a carreira, tá vendo que tá tudo sujo, cheio de poeira, não? Tá vendo que tu é escrava, negra, preta. Progresso de redução das desigualdades de gênero, as mulheres ainda não são objeto de discriminação e vítimas frequentes de violência doméstica. Sem falar no salário desiguais, proporção de acesso à carreira, nível E essas são as maiores dificuldades que as mulheres encontram em pleno século XXI. Embora a situação da mulher venha melhorando no Brasil e no mundo, a vulnerabilidade é uma arca do mundo. Há um outro caminho a ser percorrido para uma sociedade ser justa e igualitária. Por conta disso, a legislação de uma série de mecanismos que visam a mulher, garante a criminalidade, independentemente do sexo. Olha, uma vontade de prática nessa poder, que é um bem óbvio que era muito porque ele não tem direito de ser livre, fazer isso. E quando a maré descia, aí ela nadava tudo lá e ele morreu no afogado. Ele morreu no afogado. E como era um motivo, era muito separado para não causar e as mulheres eram violentadas sexualmente, elas engravidavam e acabavam perdendo, mostrar os homens, eles eram mais comercializados e eram mais vendidos por causa do porte do corpo. Atual Nelson Mandela, educação antirracista. Você quer vir? De novo. Aqui, ó! Perna negra, Ilha, minha perna negra. Primeiro que isso não é
é nenhuma novidade. Que somos humanos eu sei, explica isso pra sociedade. Mas depois de séculos de atrocidade, percebi que na verdade o homem branco que perdeu a humanidade. Sua pena é a última coisa que eu preciso. Guarda que tu vai precisar quando eu for cobrar o prejuízo. Quer falar o que quiser, mas não quer ter preocupação. Isso só mostra o quão nojenta é a sua intenção. Trago marcas profundas na minha memória. A abolição aqui só aconteceu nos livros de história. Nessa conversa só existe dois lados, um com passado escravocrata e o outro com passado escravizado. Neste ano de 2022, após 2 anos de pandemia, o Colégio Estadual Nelson Mandela retoma suas atividades, reforçando o foco principal e objetivo do colégio, a educação antirracista. Com isso em pauta, durante o período de ensino, a professora Graças, educadora da matéria de redação na sala do primeiro ano D, aborda em suas aulas os problemas presentes da nossa sociedade, como o preconceito, os problemas enfrentados pela comunidade LGBT, o machismo, os problemas enfrentados pela mulher negra. E para combater isso, então, é proposto a educação antirracista e o projeto ALAF. O preconceito é um julgamento antecipadamente caracterizado principalmente por não ter lógica ou fundamento crítico. O significado da palavra preconceito é um juízo preconcebido de pessoas que se limitam a enxergar o mundo de único e exclusivamente de acordo com o seu próprio ponto de vista, de equivocado e distorcido. Comunidade LGBT. LGBT é uma sigla utilizada para se referir à comunidade de lésbicas, gays, bissexuais, travestis, transexuais e transgêneros, que consistem em diferentes tipos de orientações sexuais. O debate sobre o movimento avançou e atualmente a sigla mais aceita é LGBTQIA+. A sigla LGBT também é utilizada como o nome de um movimento que luta por direitos e principalmente contra a homofobia. A Parada do Orgulho LGBT tem o objetivo de conscientizar as pessoas da diversidade que uma sociedade é construída devendo todos saber respeitar as diferenças. Existem diversas ONGs que trabalham em prol do movimento LGBT para conscientizar a população e também os próprios membros. O movimento se expande cada vez mais para diferentes áreas, desde a produção acadêmica ou suporte para as pessoas que enfrentam discriminação até sobre cuidados básicos contra doenças sexualmente transmissíveis e inserção no mercado de trabalho. Antes de falarmos sobre machismo, primeiro temos que saber o que é o machismo. Machismo é o comportamento expresso por opiniões e atitudes de um indivíduo que recusa a igualdade de direitos e deveres entre os gêneros sexuais, favorecendo e enaltecendo o sexo masculino sobre o feminino. O machismo surgiu em Roma. Como a sociedade era patriarcal, a mulher tinha o papel de cuidar e educar os filhos, sendo importante apenas na procriação. Além disso, eram excluídas das votações, surgindo assim a crença da superioridade dos homens, com que sofremos até hoje. Baseada em ideias iluministas, a Revolução Francesa pregou a maior igualdade entre os cidadãos. A partir daí, mudam-se as leis, incluindo as mulheres na votação, e diminui-se o número de casos de violência contra a mulher. Qual é a causa do machismo? A causa do machismo é o direito, desigualdade de gênero. A partir das ideias construídas de gênero-relação, expondo a desigualdade sexual e diferença entre homens e mulheres, o direito é pontuado como principal causa do machismo. Como o machismo afeta as mulheres negras? A melhor forma de descrever como o machismo afeta as mulheres negras foi dita por Lélia Gonzalez, em entrevista concedida a Mali Garcia para o documentário As Divas Negras do Cinema Brasileiro, de 1989. Para a mulher negra, o lugar que lhe é reservado é o menor, o lugar da marginalização, o lugar do menor salário, o lugar do desrespeito em relação à sua capacidade profissional. Mulher negra. Desta forma, quando nos referimos à pirâmide das relações de poder, o indivíduo que mais sofre com a exploração, sem dúvidas, é a mulher negra. É notório que quem nasce, especificamente no Brasil, com a cor mais clara, tem notavelmente privilégio na sociedade. Então, quando falarmos
da miscigenação como algo positivo é negar que um conjunto de fatores que direcionavam a um pensamento de que era preciso embranquecer o povo na Colômbia chamado Brasil. Portanto, dessa concepção, tudo o que é associado a negro é considerado ruim. Isto é um combate social de negação a uma identidade racial, por isso muitas pessoas não se reconhecem como negros ou negras, na possibilidade de serem aceitos pelos outros não negros. Deste modo, é primordial entendermos que o racismo é determinante na qualidade de vidas negras e negros. Este é o ponto de partida para a proposição de políticas públicas e sociais com recorte de gênero e raça, para que desta forma visualizemos a equidade social. A educação antirracista é extremamente importante para educarmos nossas crianças desde pequenas para não reproduzirem atos ou falas racistas. É de papel importante da escola, nesse caso, ensinar sobre a origem do racismo e do quão errado é a prática racista e os danos que ela causa. E também é importante para conscientizar a criança desde cedo sobre esse assunto, já que na maioria das vezes a família acaba contribuindo para este fator, acaba reproduzindo o racismo e a criança aprende com a família. Crianças e adolescentes, realizado pelo IBGE em dezembro de 2019, mostra que em 66,1% dos casos mostra que crianças que estão em trabalho de situação infantil eram pretas ou pardas. Eram cerca de mais de 1 milhão de crianças entre 5 e 17 anos no país. Isso mostra o quanto o trabalho infantil afeta a aprendizagem da criança, mostrando que a educação não é prioridade quando deveria ser. Falar sobre a história da origem do racismo é importante para mostrar uma narrativa para as pessoas verem como o racismo se construiu na sociedade há muitos anos atrás, do quão importante é o respeito às diferenças, do fortalecimento da educação para uma educação cada vez mais antirracista, junto com a participação da sociedade como um todo para combater essa crueldade e desigualdade social entre pessoas negras e brancas. O Colégio Estadual Nelson Mandela possui uma proposta de educação antirracista e, para concluir tal objetivo, é realizado todos os anos, no final da última unidade, um projeto para exaltar a cultura negra e afro-brasileira, onde todos os alunos se unem sob a supervisão de um professor ou professora para realizar o projeto. As ideias são 100% originais. Desta forma, o colégio consegue criar uma educação onde futuros formados terão a consciência do racismo e da importância da educação antirracista na vida das crianças e adolescentes. São orientais, e daí? Que diferença faz? Todo mundo tem que ser especial, em oportunidades, em direitos, coisa e tal. Seja branco, preto, verde, azul ou lilás, e daí? Que diferença faz? Já pensou? Tudo sempre igual. Ser mais do mesmo tempo todo não é tão legal. Já pensou? Sempre tão igual. Tá na hora de ir em frente. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Xananá. Ser diferente é normal. Bom dia, meu nome é Ednailton e eu vou fazer um trabalho sobre o preconceito, e esse trabalho é que meus colegas estão prestes a fazer. O preconceito é o resultado da ignorância das pessoas, que se prendem às suas ideias, percebidas, desprezar outros pontos de vista. Por exemplo, na maioria dos casos, as pessoas, atitudes preconceituosas podem ser manifestadas com raiva e hostilidade. Olá, meu nome é Alisson e eu e meus amigos estamos fazendo um trabalho sobre preconceito e antirracismo. Como dito por Adnailton, o preconceito pode ser fruto de uma personalidade intolerante que toma a si próprio seu modo de ser e de viver como padrão.
desprezando qualquer outra ideia que ultrapasse aquilo que consideram como normal. Bom dia, eu e meu grupo vamos apresentar nosso trabalho sobre o cartaz. Preconceito é um juízo pré-concebido que se manifesta numa atitude discriminatória perante pessoas, crenças e sentimentos, e tendência de comportamento de uma ideia formada antecipadamente e que não tem fundamento crítico ou lógico. Existem diferentes manifestações e tipos de preconceito, sendo as suas formais as mais comuns, o preconceito social e sexual. Nas características comuns a grupos, atitudes preconceituosas são aquelas que partem para o campo de agressividade ou discriminação. O preconceito faz parte do domínio da crença por ter uma base racional, não do conhecimento fundamentado no argumento ou no raciocínio. Bom dia, meu nome é Caô e eu vou falar sobre racismo. A sociedade é marcada por sofrer mudanças de pensamento e postura constantemente. Questões de que antes eram consideradas como tabus ou definidas como verdades absolutas passaram a ser mais debatidas antigamente. Bom dia, meu nome é Pablo e vou falar aqui sobre racismo. Nesse contexto de autorreflexão, cabe ressaltar uma importante temática que vem sendo dialogada diretamente em todo o mundo: o preconceito e as suas terríveis consequências. Seja dentro dos ônibus, seja dentro dos meios de comunicação, fala e combate os tipos de preconceito é fundamental para a garantia de uma sociedade mais justa e igualitária. Bom dia. Vai tomar no seu. Salve, meu nome é Alex. Vai tomar no seu. Não é pra mandar salve, salve! E uma ideia formada Cala a boca! Cala a boca aí. Faz uma vaquinha. Como dito, o preconceito. Vai tomar no seu. Ó, bicho, acerta aqui. Vai logo. Ele mesmo. Salve! Bom dia, meu nome é Camão, tenho 16 anos, vou falar sobre preconceito. Foi Adson, velho! Bora logo, Tenta fazer isso, velho! Deu 16, hoje a cadeira ficou certinho.
É sério, velho. Zoom. Bom dia, meu nome é Fábio e hoje eu vou falar sobre racismo. Neste contexto da autorreflexão, cabe ressaltar uma importante... Meu Deus. Bota isso aí, temática. Bota isso aí como eu. Bom dia, meu nome é Cauã, tenho 16 anos, vou falar sobre racismo. A sociedade é marcada por uma mudança de pensamento e postura constante. Não. Passaram a ser mais debatidos ultimamente. You know I said that I am better now. I only say that 'cause you're not around. You know I never meant to let you down. Would've gave you everything. I did not believe that it would end, no. Everything came second to the best, oh. Bom dia, gente. Hoje vamos apresentar para vocês um trabalho antirracista sobre o LGBT. LGBT é uma sigla que significa lésbicas, gays, bissexuais e transgênero. Em uso desde a década de 1990, o termo é uma adaptação da sigla LGB, que começou a substituir o termo gay em referência à comunidade LGBT, mais ampla a partir de meados da década de 1980, que aproximadamente a partir de 1988, ativistas começaram a usar o inicialismo LGBT nos Estados Unidos. A sigla se tornou popular, bem como algumas das suas variantes comuns, tende a funcionar como um termo de abrangente para minorias, orientação sexual e identidade de gênero, sendo adotado pela maioria dos centros comunitários sobre estas minorias e meios de comunicação dos Estados Unidos, bem como alguns outros países homófobos, e termo usado também em alguns outros países, particularmente naqueles cujo idioma usado acrônimos e tais, como Argentina, Brasil, França e Turquia. A sigla LGBT pode referir-se a qualquer pessoa não heterossexual ou não cisgênero, ou fora das normais do gênero, pela sua orientação sexual, a identidade ou expressão de gênero ou características sexuais. Para reconhecer essa inclusão, várias variantes surgem, sendo uma das mais populares a LGBTQ, que adiciona a letra Q para as pessoas que se identificam como que ou estão em questionamento da sua orientação sexual ou identidade de gênero. Aqueles que adicionam pessoas intersexo a grupos ou organizações LGBT poderão usar variantes como LGBTI. Algumas organizações também poderão usar variantes como LGBTQ, LGBTQI ou LGBT+, sendo o mais é por vezes incluir qualquer outra minoria relacionada que não tenha sido representada pelas outras iniciais. Outras variantes menos comuns também existem, como LGBTQIA+12, com significado pessoas assexuais, agênero ou aromânticas, ou ainda em uso controverso, para pessoas aliadas, siglas mais longas, com algumas sendo duas mais longas que LGBT, geraram críticas por suas extensões, e a implicação de que a sigla se refere a uma única comunidade também é controversa. Uma outra sigla utilizada é a LGBTHQIAPD+, criada e utilizada pelo coletivo Oroscranos, e a partir da vivência, identificação e articulação no largo do Aroche, cujo significado indica as lésbicas, gays, bissexuais, travestis, mulheres trans ou homens trans, heteroaliados, queens, não binários, intersexo, assexuais, pansexuais e demissexuais. As pessoas podem ou não se identificar como LGBT, mas dependendo das suas preocupações políticas ou se elas vivem em um ambiente discriminatório, bem como a situação dos direitos LGBT onde elas vivem. Diga não à homofobia!
Meu nome é Juliana, eu vou falar um pouco sobre a importância da mulher na sociedade. A importância da mulher na sociedade é fazer-se cada vez mais intensiva na ocupação de cargos públicos e privados. No entanto, há ainda muitos avanços a serem conquistados. A figura da mulher de elenco secundário passou a ser algo extremamente importante na sociedade atual, onde ela exerce cada vez mais um papel de protagonista, embora ainda sofra com as crenças históricas do sistema social patriarcalista em seu dia a dia. Com o tempo, graças a lutas promovidas, a mulher vem conseguindo aumentar o seu espaço na estrutura sociais, abandonando a figura de mera dona de casa e assumindo postos de trabalho, cargos importantes em empresas e estruturas hierárquicas menos submissas. Apesar de uma maior presença no mercado de trabalho, ainda há uma desigualdade no que se refere aos diferentes gêneros. A mulher, em muitos perfis familiares, acumula tanto as funções trabalhistas quanto as domésticas e até as maternas, ficando muitas vezes sobrecarregada. Além disso, o número de mulheres ocupando cargos de nível superior das empresas ainda é menor, embora elas continuam a maioria apta e a pertencer ao mercado de trabalho. E por falar em trabalho, o salário da mulher ainda é proporcionalmente ainda mais crítico quando nos referimos às mulheres negras. Nos cargos políticos, apesar de termos superado o fato de nunca ter havido uma presidente mulher no Brasil, e também em outros países da América Latina, tais como Argentina e Chile, ainda é desigual a comparação entre mulheres e homens nos cargos executivos, legislativos e legislativos. Foi na Argentina, inclusive, que a primeira mulher, Isabel Martínez de Pared, ocupou o cargo de presidente no mundo, embora outras mulheres tenham ocupado cargos e chefes dos estados anteriormente em outros locais do mundo. Muito recentemente, a propaganda de televisão de uma grande marca mundial de automóveis tentava vender seu produto ilustrando a mudança do papel social da mulher. Uma jovem com trajes de executiva chegava em casa após um dia de trabalho e cumprimentava seu marido, o qual estava ocupado preparando a refeição da família. Para surpresa desse homem que comandava a cozinha e cuidava de suas filhas, sua esposa o presentearia com um carro novo. A partir dessa cena, rapidamente aqui descrita, pode surgir a seguinte pergunta: esse comercial faria sentido décadas atrás? Certamente que não. Contudo, esta resposta carece de uma explicação menos simplística e requer uma maior compreensão do que se chama de questões de gênero e papéis sociais. Mulheres e homens, ao longo da boa parte da história da humanidade, desempenhavam em papéis sociais muito diferentes. Ainda mais crítico quando nos referimos às mulheres negras. Nos cargos políticos, apesar de termos superado o fato de nunca ter havido uma presidente mulher no Brasil, e também em outros países da América Latina, tais como Argentina e Chile, ainda é desigual a comparação entre mulheres e homens nos cargos executivos, legislativos e legislativos. Foi na Argentina, inclusive, que a primeira mulher, Isabel Martínez de Pared, ocupou o cargo de presidente no mundo, embora outras mulheres tenham ocupado cargos e chefes dos estados anteriormente em outros locais do mundo. Muito recentemente, a propaganda de televisão de uma grande marca mundial de automóveis tentava vender seu produto ilustrando a mudança do papel social da mulher. Uma jovem com trajes de executiva chegava em casa após um dia de trabalho e cumprimentava seu marido, o qual estava ocupado preparando a refeição da família. Para surpresa desse homem que comandava a cozinha e cuidava de suas filhas, sua esposa o presentearia com um carro novo. A partir dessa cena, rapidamente aqui descrita, pode surgir a seguinte pergunta: esse comercial faria sentido décadas atrás? Certamente que não. Contudo, esta resposta carece de uma explicação menos simplística e requer uma maior compreensão do que se chama de questões de gênero e papéis sociais.
Mulheres e homens, ao longo da boa parte da história da humanidade, desempenhavam em papéis sociais muito diferentes. Ao pecado e à corrupção do homem, como pode ser visto na tradição judaica cristã. Da mesma forma, a figura feminina também foi associada à ideia de uma fragilidade maior que a colocasse em uma situação de total dependência da figura masculina, seja a do pai, do irmão ou do marido, dando origens aos moldes de uma cultura patriarcalista e machista. Assim, esse modelo sugeria a tutela constante das mulheres ao longo de suas vidas, pelos homens antes e depois do matrimônio. Bom dia, estamos aqui com a professora Giovana. E professora, eu quero te fazer uma pergunta. O que a senhora acha, a sua opinião sobre as mulheres? Bem, como feminista, eu defendo, né, de que as mulheres elas têm um papel assim, importantíssimo para a sociedade, para a construção da sociedade, mas que elas não são valorizadas nessa medida, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos essenciais para essa sociedade, nós somos também as maiores, né, vítimas de violência doméstica, de estupros, ganhamos menos, estamos menos no mercado de trabalho formal, então eu acho que as mulheres elas precisam, né, se unir, se organizar para defender, né, essa pauta, né, que é a pauta da defesa das mulheres, né, enquanto essenciais para a nossa sociedade, né, pelo fim de tantas violências que nós vivenciamos. Obrigada! Bom dia, professora Graças. Hoje a minha equipe, que é composta por Elisa, Maria Luísa e Rebeca e Maria Vitória, iremos falar sobre a educação antirracista. Agora eu irei falar sobre a educação antirracista. O que é? O termo racismo estrutural é usado para referenciar o fato de que a nossa sociedade possui práticas institucionais, históricas, culturais e interpessoais que frequentemente colocam um grupo étnico em uma posição de vantagem, ao mesmo tempo que prejudica o outro grupo, de modo consistente e constante. Podemos citar vários exemplos dessa estrutura racista: a baixa presença de negros em posições de poder, a baixa representatividade de pessoas não brancas na mídia, a frequente associação de elementos da cultura e religião africana ao mal e ao negativo. Com todos esses dados, podemos perceber que o racismo estrutural consiste em uma engrenagem complexa e cheia. Justamente por isso é necessário proteger aqueles que serão capazes de mudar situações no futuro, com um grande poder de observação e compreensão do mundo à sua volta. As crianças assimilam desde cedo a mensagem passada pelo racismo estrutural, produzir comportamentos racistas, aprisionando a sociedade neste ciclo de vícios por mais gerações. Eu vou falar porque é lei. Muitas pessoas não sabem, mas a presença da educação antirracista nas escolas é amparada pela lei e prevista inclusive entre as metas de Plano Nacional de Educação. Meta 7.25, garantir nos currículos escolares conteúdo sobre a história e as culturas afro-brasileiras e indígenas e implementar ações educacionais. Nos termos das leis nos 10.639, de 9 de janeiro de 2003 e 11.645, de 10 de março de 2008. Assegurando-se a implementação de respectivas diretrizes curriculares nacionais, por meio de ações colaborativas como o Fórum de Educação para a Diversidade Étnico-Racial, conselhos escolares, equipes pedagógicas e sociedade civil. Agora eu irei falar sobre a desnaturalização do racismo. É importante que práticas e gestos racistas, sejam grandes ou pequenos, passem a ser observados e tratados com a seriedade merecida dentro do ambiente escolar. Isso só será possível caso o professor tenha sensibilidade e esteja familiarizado com o tema. Só assim ele conseguirá perceber o racismo, que pode se esconder através de forma didática,
porque esse comportamento não é aceitável. Agora eu vou falar sobre a utilização da cultura negra e da cultura africana afrodescendente. Desde que passou a ser amparado por lei, o ensino da cultura afro-brasileira e africana nas escolas tem sido abordado. Porém, é possível expandir esse universo para que os alunos tenham compreensão do real impacto dos negros na criação e na formação da sociedade do conhecimento. Por exemplo, a origem da matemática é comumente vinculada aos gregos, porém 3.000 anos antes de Cristo, os egípcios no norte da África já usavam cálculos para construir as pirâmides. Oi gente, bom dia a todos que estão me assistindo. Hoje eu vou falar sobre a educação antirracista, né, e abordar um tema que é muito falado hoje em dia e que acontece muito entre nós ou entre as pessoas que estão à nossa volta. Minha equipe é composta por eu, falar sobre racismo. Primeiramente, explicar, o que é o racismo. O racismo é uma forma de discriminação que leva em conta a raça como fundamento de práticas que culminam em desvantagens ou privilégios para indivíduos, a depender do grupo racial ao qual pertence. Embora a relação do racismo difere do preconceito racial e da discriminação racial. Hoje em dia é um assunto muito falado, nas escolas, tem até um grupo de conversa com os amigos, enfim. Só que é um assunto que pouco se pratica, o racismo não está atrelado só a pessoas negras, Às vezes algumas pessoas falam com brancos, enfim, qualquer pessoa pode ser alvo do racismo. E frases, palavreados, tipo cor de cabelo, tipo de cabelo, está atrelado ao racismo. E poucas pessoas praticam, poucas pessoas lutam para que não seja praticado, Tipo assim, algumas pessoas falam frases ou coisas que desrespeitam o racismo, só você perceber, Ela só solta e, a pessoa a qual ela está se referindo acaba sentindo, sofrendo o racismo. O racismo é um tipo de preconceito que está relacionado a raças e etnias. Esse conceito está apoiado na ideia de superioridade racial, ou seja, de que existem raças superiores a outras. Existem várias formas de nós combatermos o racismo, Só que ninguém pratica. Poucas pessoas no mundo praticam, Bom dia, professora Graças e turma do primeiro A matutino. Hoje a minha equipe, formada por Amilis Lima, Hanna Gisele, Lara Gabriela e Thalita Santos, iremos abordar os temas educação antirracista, a questão do racismo e como ele se construiu e falar sobre Laurentino e suas 3 obras sobre a escravidão. O ensino antirracista, pautado na Lei 10.639, que torna obrigatório o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira, é um dos mecanismos importantes para corrigir esse cenário e mudar a forma de educar. Educação antirracista é, sobretudo, uma ação. É uma abordagem que educa não apenas para coibir a disseminação de falas racistas e preconceituosas relacionadas à cor da pele. A ideia é valorizar a identidade de diferentes povos e, assim, proteger desde cedo as crianças vítimas do racismo brasileiro. Uma educação antirracista compreende que vivemos em uma sociedade onde desde muito cedo todas as crianças negras e brancas fazem o curso de racismo. Desde muito pequenininhas, as crianças negras aprendem que têm uma cor. As crianças brancas, por outro lado, crescem num ambiente em que percebem que a cor não é tratada,
mas acreditam numa suposta superioridade. Isso precisa ser enfrentado, diz Aldet Tristão, doutora em Educação pela Universidade de São Paulo e consultora em Educação de Relações Raciais no Centro de Estudos das Relações de Trabalho e Desigualdade. O racismo consiste no preconceito e na discriminação em base de percepções sociais baseadas em diferenças biológicas entre pessoas e povos. Muitas vezes também formas de ações sociais, práticas ou crenças ou sistemas políticos que consideram que diferentes raças devem ser classificadas como inerentemente superiores ou inferiores com base em características, habilidades ou qualidades comuns herdadas. Laurentino Gomes nasceu em Maringá, Paraná, no dia 17 de fevereiro de 1956. Formou-se na Universidade Federal do Paraná em jornalismo, com pós-graduação em administração na Universidade de São Paulo. O legado da escravidão, que perdurou por mais de 300 anos, trouxe a cerca de 5 milhões de negros e negras, que deixaram sequelas profundas. O autor afirma que o Brasil precisa de uma segunda abolição, já que a maioria da população pobre é negra, sem educação, saúde e emprego decente. Laurentino também defende que países que utilizaram a mão de obra escrava devam pedir perdão, mesmo que seja uma situação polêmica. É uma questão de honestidade, algo simbólico, porque foi um massacre, uma tragédia humanitária de grandes proporções. Bom dia, me chamo Matheus Wendel e eu vou falar um pouco sobre a importância da educação antirracista. A educação antirracista é importante nas escolas, pois ela reside na desnaturalização do racismo na mente e nos comportamentos dos sujeitos, bem como no reconhecimento da contribuição dos diversos povos na construção da sociedade e cultura brasileira. A educação antirracista é muito importante nas escolas, porque quando temos uma educação antirracista implantada nas escolas, tem uma sociedade que se importa mais com o próximo, uma sociedade mais limpa, uma sociedade mais justa. Bom dia, gente. Hoje eu irei falar sobre o porquê de Nossa Senhora. Eu sou estudante da Escola Estadual da Simão. Ao analisarmos os dados do IBGE 2018, percebemos como a educação é que encontra dificuldade em chegar até os meus grupos. Observando as informações sobre pessoas classificadas por grandes básicas, nesta pesquisa podemos notar que a taxa de analfabetismo é de 9,1% branco, 3,9% da população branca. A proporção de pessoas com ensino médio completo é de 40,3% branca, 55,8% da população branca. Não podemos esquecer que a escola é um lugar de conhecimento e mais socialização. Descobrir essa experiência, em outras palavras. Depois da família, ela é a instituição mais importante nos que diz respeito. A construção da idade da criança e a forma como ela se relaciona com a coletividade, a importância de uma educação antirracista resiste na mente e no comportamento do sujeito, bem como no reconhecimento da contribuição do sujeito e bem como o reconhecimento da contribuição dos diversos povos na construção da sociedade e da cultura brasileira. A professora do Colégio Estadual Nelson Mandela, professora de iniciação científica, e hoje estamos em um ambiente bastante popular no Colégio Estadual Nelson Mandela, que é a biblioteca. E eu vou entrevistar a professora Cátia. Professora, a senhora acha que é importante ter uma educação antirracista? Sim, fundamental. Existem direitos que eles são intransponíveis, intangíveis. E, na realidade, o que a gente percebe é que não existe uma continuidade no que tange a formação do educando quanto à questão da Lei 10.639/03.
O que isso significa, professora? Na realidade, essa lei, ela precisa ser cumprida na íntegra e no seu bojo tem que estar enregada dentro do currículo educativo. E, inclusive, ela já está também prevista nos documentos oficiais, tais como os PNE, a BNCC, os PCNs, a própria LDB e outros regulamentos, decretos, etc. É efetiva a educação antirracista na escola? Não só acho que é efetiva, como eu acho que é necessária. Pensando no nosso país, né, num país que de maioria de população negra, quando a gente olha na Bahia, muito mais, é necessário que as pessoas compreendam a história, né, do país, como é que o país ele se organiza, quais são os processos, né, históricos. Então, uma educação antirracista, eu acho que prepara essa população, esses jovens negros, para a construção de outra sociedade, né, uma sociedade que não seja tão desigual, não seja tão racista. Então, para mim, a educação antirracista, ela não só cumpre um papel efetivo mesmo de combate ao racismo, como ela é necessária aqui em qualquer lugar, né, do Brasil e do mundo, porque o racismo ele não é uma realidade só brasileira. Ninguém ouviu um soluçar de dor no canto do Brasil. Um lamento triste sempre ecoou desde que um índio guerreiro foi pro cativeiro e de lá cantou. Negro entoou um canto de revolta pelos ares do quilombo dos Palmares, onde se refugiou. Fora a luta dos inconfidentes pela quebra das correntes, nada adiantou. E de guerra em paz, de paz em guerra, todo o povo dessa terra, quando pode cantar, canta de dor. Soluçar de dor.
como um soluçar.